Contraponto Cinema está no ar. E no programa dessa semana vamos comentar o filme Advantageous, que você vai conferir aí no trailer. Okay, so who out there thinks they have an imagination? Everyone? Okay, everyone. Close your eyes. Here at the Center for Advanced Health and Living, we are working to offer you the safest alternatives to invasive cosmetic surgery. Mom! I hope you think you're pretty. Sometimes. Now let's imagine living 40 years with a clubfoot. We're obligated to go a different direction for the face of the center. Am I too old? But on your 50th birthday, you're a professional ballet dancer. I got a call yesterday. About the raise? How's the job search? $40,000 would get us through the next month. I need Please, go. the procedure you're launching. Use it on me. Now open your eyes. That world is here, and it's yours. Why did you have me when you had to struggle so much? You make me very happy. Bom, o filme, como você pôde acabar de ver no trailer, conta uma história cabulosa, né, Zé Luiz? Que, na verdade, já foi discutida no cinema diversas vezes. Pois é. Acho que começa primeiro, gostaria de parabenizá-la pela bela pronúncia Advantageous, né? É porque nós ficamos aqui meia hora antes de começar o programa discutindo como é que Como é que pronunciava pronuncia isso, Advantageous. nós consultamos também o Google Tradutor. Exatamente. Bom, pelo menos passou, né? Bom, o filme é interessantíssimo e traz uma discussão que é recorrente no cinema também, uma discussão muito importante. A gente pode voltar lá em Frankenstein, a questão do corpo, né, de dar vida a um corpo morto, né, e muitos outros filmes passam por esse tema. E a história, ela começa uma história passada no futuro, né, um futuro não tão brilhante ou maravilhoso assim, de a história de uma moça que trabalha na indústria de comércio, de cosméticos, né, e faz propaganda. E ela vende o rosto, ela vende o corpo dela. Só que com o passar do tempo... Ela vende a juventude. Ela vende a juventude. Né? Ela é, A na aparência. verdade, o espelho da juventude eterna. Isso. Mas ela envelhece. Ela envelhece e aí, então, o que vai acontecer? Ela vai perder o emprego. Ela vai deixar de ser o rosto e o corpo que representam aquela companhia importantíssima e que ela ganha a vida com isso. Então, o filme, nesse momento, já insere uma questão, uma discussão muito importante para a contemporaneidade, que é essa recusa em envelhecer. Né? Como que as pessoas mudam o seu corpo permanentemente, alteram o seu corpo todo o tempo, negando a idade, negando as marcas do tempo, negando a história que o tempo deixa no seu corpo. Então, daí Negando, começa sobretudo, a beleza disso, né, Zé E a Luiz? beleza do envelhecer, E que do saber pode envelhecer. haver beleza nisso. E eu acho que essa desconexão talvez seja muito importante entre a história da pessoa e o seu corpo, ao negar as marcas que a história deixou para o seu corpo, A como ela quer menos manipular esse corpo. Quando a pessoa faz da sua história exclusivamente o seu corpo. Né? E aí é que uma história, talvez seja uma perspectiva reducionista da própria existência, da própria vida. E que é o que é vendido. Né?
e que talvez a gente viva nos dias em que existir é ter um corpo belo, é ter um corpo jovem, é ter um corpo dentro do padrão de E aí beleza. volta, o que é ter um corpo belo? E aí então continua o quê? Por que o filme chama vantajoso, né? O que é vantajoso para ela? E ela tem uma filha e que ela quer dar a melhor educação para essa filha. E numa sociedade futurista, tudo privatizado, essas coisas todas, a educação de qualidade que ela pretende para a filha, que vai dar um futuro, chance para o futuro para essa filha, é muito cara, ela precisa de grana para isso. Então é feita uma oferta. Essa indústria de cosméticos está desenvolvendo uma tecnologia para vender novos corpos. Ou seja, a pessoa é como se fizesse uma transferência da mente, da memória dessa pessoa para um outro corpo. Então ela Como abandona... se o corpo fosse só uma cápsula. Isso. Né? Que a pessoa pudesse ser transferida de cápsula. Isso. É um recipiente E que aí- carrega alguém. Mas esse alguém pode ocupar outro recipiente, que é o que aparentemente aconteceria com essa transição para um novo corpo. Então é uma tecnologia nova e ela é oferecido um contrato. Olha, você então vai ter um corpo novo, você escolhe qual é o corpo novo, ela discute qual é o corpo novo adequado para a indústria, né? Para a propaganda que ela quer fazer. E aí, então, ela faz essa transformação, essa Mas, operação Luiz, de mudança de corpo. Tem uma coisa que também é importante, que o cinema tem trazido muito e a gente discute bastante aqui na TV comunitária, que é a questão da única escolha. Isso é colocado para ela como escolher entre dar o futuro para a filha, ou seja, ela não tem escolha. Né? O sistema a coloca numa situação de não escolha. Né? E compele a fazer a escolha que o próprio sistema construiu para ela. Com toda uma justificativa moral, você não quer o melhor para sua filha, é a oportunidade que você tem de dar o melhor para ela. Né? Como você seria egoísta se você não fizesse isso? Gente, falando isso, eu li ontem um texto do Slavoj Zizek, né, o filósofo, psicanalista, sobre isso. Como que a gente tem na nossa vida um monte de coisas que são postas como escolha, mas não são escolha, porque se você não fizer a escolha certa, ela não é aceita. Que vai desde das coisas mais simples do cotidiano, né? Por exemplo, vão lá para casa agora, você faz esse convite para ser simpático, mas não é para a pessoa aceitar. Se ela aceita, fala, olha, mas... né? Então, essas coisas que vão travestidas de uma livre escolha, mas que estão aí dentro de um roteiro já previamente determinado. E aí ela filme, faz a escolha ela que faz o a sistema escolha. impõe. Né? Só que a escolha, ela não é uma escolha, e mais, essa aparente escolha, ela é falsa. Porque aí vem um questionamento. Será que nós somos só? Será que a gente separa corpo e razão, corpo e memória? A gente é só memória? Né? Isso que fundamenta, por exemplo, parte da filosofia moderna, Descartes, por exemplo, separar a razão do corpo. Existem corpos sem razão, isso gerou tanta violência, né? Corpos escravizados. Né? A ideia de alma, né? A ideia de alma alma. E corpo, eu acho que essa Então, eu expressão acho que essa é uma questão interessante, que talvez tenha evoluído muito essa discussão, né, com as ciências psi, com Freud, com a psicanálise, dessa coisa de que, olha, a gente não existe essa razão desconectada dos nossos sentidos, né, e do nosso corpo. É porque essa operação vai transferir memória. Né? É como se ela fosse capaz de transferir um passado. Então, você transita entre corpos quase que um conteúdo de passado. Um computador, né? Onde você tem memória. É memória do computador. Você tem um computador, esse computador ficou lento, etc. Mas eu tiro todo o conteúdo, né, dessa memória ali e passo para um outro computador. Né? Então, é a transformação, essa pessoa enquanto mecanização máquina da existência. Isso aí, enquanto máquina. E aí vem essa discussão, porque ela antes de fazer a escolha, um cara da empresa vai contar para ela, fala, olha, na verdade o que vai acontecer é que você vai morrer. Né? A sua memória vai ser passada para um outro corpo, né? Um corpo novo, um corpo fabricado. Né? E aí, então, esse corpo agora vai ter as suas memórias. O que Mas torna não a questão da será escolha você. mais central ainda, porque ela não fez isso inadvertidamente. Né? Ela sabia que isso representaria a morte dela,
Porque existiria um corpo com as suas memórias, mas não existiria ela. Né? Então, o fato dela escolher isso, mesmo sabendo, né, a preocupação dela tornou-se poupar a filha disso. Né? A preocupação dela passou a ser que a minha filha não experimente essa perda e que ela vai ter a vantagem com isso. Né? E eu acho que aí traz tantas questões para a gente pensar a respeito dessa relação com o corpo. Né? Porque, por exemplo, se a gente pensar a questão étnica, o que é a identidade étnica relacionada com o fenótipo, com a aparência do corpo, por exemplo? A gente sabe que no Brasil colônia, né, o Marquês de Pombal tinha uma crueldade que era obrigar, era destruir a identidade étnica dos indígenas, dos povos originários que habitavam, obrigando então eles, ou seja, liberando o estupro das mulheres indígenas, etc., e obrigando homens brancos, europeus, a procriarem com mulheres indígenas. E aí, com isso, tentar desfigurar a identidade, acabar com a identidade, acabar com a história, ou desfigurar a identidade étnica. Isso. Então, faz parte da identidade. identidade No sentido do fenótipo. No fenótipo, isso. Então, você acaba, é uma forma de destruir, além de destruir a cultura, a espiritualidade, destruir a identidade com o próprio corpo. Que a gente pode falar, por exemplo, em que medida que a gente se constrói, enquanto pessoa, com a identidade do nosso corpo. Por exemplo, isso é do ponto de vista de uma identidade étnica, né? O árabe, o nariz dele é assim, a cor da pele é assim, o sul-africano, o angolano, o indígena aqui no Brasil, o indígena na América do Norte, há fenótipos diferentes e há identidades que se constroem sobre esses fenótipos. E eu começo a pensar, como é que fica isso hoje nesses espaços cosmopolitas, né, de indivíduos sem passado, sem futuro, sem essa identidade fluida, onde o tempo todo essas pessoas estão mexendo no seu corpo. Mudando o nariz, mudando a orelha, né, mudando até a cor da pele, como o Michael Jackson, né, mudando... É uma ressubjetivação permanente. É uma loucura isso. Né? Esse processo de subjetivar, dessubjetivar, subjetivar, dessubjetivar, tornando a construção da identidade uma coisa instantânea. E como que eu consigo identificar a minha história, né, com esse meu corpo alterado, modificado, padronizado? O nariz tem que ser assim, os lábios têm que ser assim, né, o peito, a barriga, os seios, essa coisa. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que fica a minha história, a minha identidade, né, eu acho isso? que tem uma coisa também importante nisso, que é identificar ou talvez refletir sobre a relação do corpo com a identidade. Porque, por exemplo, quando você tocou na questão do indígena, eu lembrei de um documentário que tem disponível na internet, chama Índios no Brasil, e que, em entrevista a alguns amazonenses, né, o repórter pergunta e a gente olha aquela pessoa e você fala, é um indígena, né, mas ela pergunta, você é índio? Ele fala, não sou índio. Ou seja, alguns que a gente visualmente fala, olha, ali todos são indígenas, mas entre eles ela pergunta, você é índio? Alguns falam, sim, eu sou índio. Por que você é índio? Porque eu venho de uma família indígena. O outro, você é índio? Ele pensa, não sou índio, né? E com o fenótipo indígena. Então, a questão é o tanto que a gente tem no corpo as marcas dessa identidade ou relaciona esse fenótipo com a identidade. Que no caso dela, né, essa relação foi construída em torno da beleza, que é uma característica do nosso tempo. A identidade dela com o corpo girava em torno não de características étnicas, mas de uma característica que é o valor deste tempo, a beleza, a juventude. E aí a questão, quem diz o que é beleza? O que é a beleza? A gente pensar nesses concursos de Miss, né, que eu acho ridículo, um absurdo essa coisa, é a padronização. A mulher, que ser candidata a Miss, ela tem que ter tanto de altura, tanto de quadril, tanto de busto, tanto de cintura e etc. E se não for aí, não enquadra. E a gente repara, muitas vezes, teve uma candidata que é angolana, né, com a pele negra,
né? Mas o fenótipo, os lábios finos, o Nariz nariz afilado. afilado. Então, você pega essa coisa também do padrão, né? De um padrão de uma falsa diversidade. Você até fala, olha, multicolorido, mas tem alguma coisa que está uniforme nisso. Há uma padronização dessa beleza, há uma padronização do que pode ser aceito como belo e do que não vai ser aceito como belo. E aí, nessa imensa diversidade dos corpos, né, a gente começa a constrangê-los. E tem corpos que não vão se adaptar a esse padrão jamais. Né? Então, eu lembro, você deve lembrar isso, a gente viu uma propaganda no ônibus, há algum tempo atrás, de extremo mau gosto. Que é uma propaganda, acho, do Conselho de Educação Física, uma coisa assim, de extremo mau gosto. Na época até saiu no jornal, eu escrevi um texto sobre isso, que falava para um mundo menos redondo. E aí vinha uma foto de uma pessoa gordinha, redondinha, e falando, faça educação física, faça ginástica, etc., para você seguir o padrão, só que os corpos não vão se adaptar a esse padrão. Tem corpos, a grande parte dos corpos jamais se adaptarão a esse padrão. O mundo menos redondo não teria Botero, não teria Fernando Botero. É ridículo, né? que ridículo. Bom, gente, a gente vai ficar por aqui. Você tem que assistir o filme. Como é que é o nome, Zé Luiz? Advantageous. Advantageous. Excellent pronunciation. Thank you. Bom, mas você não pode deixar de assistir porque tem muitas questões a serem refletidas a partir dele. Contraponto Cinema fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais uma dica para você.